Está na roda é o professor Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais e vai nos ajudar a entender um pouco mais desta renúncia de Joe Biden e dos próximos passos. Professor Vladimir, bem-vindo, boa tarde. Pelas informações que nos trouxe há pouco o Fabrício Naitsky, o nome de Kamala Harris está sendo agora alçado a ser candidata pelo Partido Democrata, né? Estamos vendo aí um afunilamento em torno de seu nome. Como é que você analisa, professor? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kobayashi. Uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Há instantes, no X, a Hillary Clinton também endossou a Kamala Harris. Mas eu acho que o Partido Democrata deve fazer um jogo de suspense por enquanto, por dois motivos. Para neutralizar a visibilidade que o Partido Republicano tem na televisão. O evento de atentado contra o Donald Trump ainda é recente, né? Pouco mais de uma semana. A convenção deles é recente e, portanto, eles podem aproveitar desse burburinho para baixar um pouco o tom da visibilidade da outra candidatura. E, de outro lado, eu imagino que eles vão querer fazer novas pesquisas de opinião, em especial porque o Partido Republicano, hoje de manhã, no discurso que o Donald Trump fez em um novo evento de campanha, é tentar jogar na pecha do partido oposto, o Partido Democrata, a ideia de ameaça à democracia. Lembrando que eles não conduziram primárias, lembrando que eles estão sob pressão, o Joe Biden estava sob pressão dos caciques, que é o termo que a gente usa aqui, eles usam outra expressão por lá, e em especial os doadores. Lembrando que na convenção, tanto o discurso do Vance quanto o discurso do Trump tentaram se afastar dessa ideia de que eles estariam sob controle ou estariam influenciados por grandes doadores e são candidatos em nome do povo trabalhador. E eu acho que vão jogar isso no colo do Partido Democrata, já que ao longo dessa semana, boa parte da pressão contra o Joe Biden não foi só de candidatas e candidatos à Câmara dos Deputados, ao Senado e a governadores, a governadoria de estados, mas também doadores. Os Super PACs congelaram as doações, mostrando, inclusive, muito ruim, para o imaginário do povo americano essa situação de democracia, que doação não é doação de verdade, é dinheiro retido para as campanhas eleitorais, é promessa de pagar por tempo na televisão e na rádio, demonstrando grande influência dos doadores. E, portanto, eu acho que agora o Partido Democrata, ao anunciar o nome de quem concorre no lugar do Joe Biden e, inclusive, o vice, deve tentar jogar com essa imagem em contraponto ao Partido Republicano. Uma coisa está certíssima, eles vão tentar apostar na ideia de que, enquanto o Partido Republicano está prometendo uma nova geração de políticos na cabeça de chave, o caso o Vance, para a eleição de 2028, o Partido Democrata vai apresentar a renovação da política agora. Portanto, eu suponho que eles vão fazer esse jogo de o que é melhor. Anunciar já a candidatura com vice, demonstrando a nova geração, e evitar que na convenção tenha que fazer outra atividade, ou pelo contrário, eles podem fazer um teatro dentro da convenção, de que vão ter debates que os representantes ali vão poder escolher e vão poder escolher dentro dessa nova geração. É uma questão mesmo de saber aproveitar do burburinho em torno dessa nomeação. Por enquanto, eu tenho certeza que é isso. Eles devem se apresentar como o partido da renovação e tentar trazer novos temas à pauta da eleição, que não só o Trump ser uma ameaça à democracia. Professor Vladimir, eu vou passar a palavra agora para sua colega professora também. Professora Priscila Silveira vai te fazer uma pergunta. Boa tarde, Vladimir. Uma honra falar com você. Aqui há pouco, nós tivemos a ciência de que o presidente Biden, na desistência dele, ele indica então a sua vice, Kamala Harris. E os nossos colegas aqui de bancada, eles sinalizaram que isso pudesse ou possa ser um tiro, um tiro no pé para ele. Eu queria saber a sua opinião, se de fato isso é uma ameaça à própria candidatura eventual dela, e se de fato, não havendo a concordância do partido para a adoção dessa indicação, se o Biden sai de fato enfraquecido.
Obrigado, Priscila, é uma satisfação. Não sou penalista, sou constitucionalista também, mas dividimos profissão. No caso das relações internacionais, esse caso da política interna tendo impacto, me obriga a acompanhar. E aí eu imagino que o Joe Biden deve ter tido relutância em desistir pela ideia mesmo de legado. O que eu vou deixar para a história. E desistir poderia ser um endosso de que ele é fraco, de que ele é incapacitado, e eu tenho certeza que o Partido Democrata vai ter que responder a isso. O Marinho estava comentando exatamente sobre a chapa Joe Biden-Harris ser uma escolha um tanto quanto duvidosa, e seguir com a Câmara também pode ser um indicativo de tentar fugir dessa explicação, né, de que a chapa já não era forte em 2020, não era forte agora em 2024, e por isso que eles estão abandonando. O Joe Biden pode tentar salvar o legado dele, tentando terminar o mandato com alguns ventos positivos. Mas eu imagino que o envolvimento dele em política internacional, tanto o conflito Rússia e Ucrânia, quanto Israel contra o eixo de resistência, não só o Hamas, é prejudicial à economia. Gera uma inflação elevada, reduziu o fluxo de comércio mundial e, portanto, a chance de manutenção do padrão de vida do povo americano, reduziu a chance também de mexer com os juros e, com isso, aliviar os custos da hipoteca, os juros daqueles que fazem ensino superior também com financiamento, e isso eu acho que ele não vai conseguir reverter nos próximos meses. Pelo contrário, eu acho que o cenário vai ser extremamente negativo para ele. Já do outro lado, a Kamala Harris concorrendo ou não, eu acho que é das poucas pessoas que estaria disposta a concorrer contra o Trump, já que os ventos são totalmente favoráveis. Eu acho que aceita essa candidatura, dentre outras, porque ela tem até o rumo de saída. Ela pode usar a desculpa: o povo americano não está pronto para eleger uma mulher. O povo americano não está pronto para eleger uma mulher negra. E pode, de alguma forma, dizer, né, pelo menos eu desbravei e concorri nesse sentido. Mas assim como a eleição era uma até 13 de julho, até o atentado contra o Donald Trump, agora a incerteza de quem seria a candidatura do Partido Democrata faz uma nova eleição. Portanto, a eleição é nova a partir de 21 de julho e será nova ainda a partir do momento em que a gente saiba quem que vai ser a chapa e quais vão ser os temas utilizados para contrapor, de um lado, democratas, de outro lado, republicanos. Professor Vladimir Feijó, de Relações Internacionais, continua conosco aqui no Tá na Roda desse domingo. A gente já te aciona novamente, professor, mas por aqui eu quero ouvir muito a opinião do nosso time, Diogo da Luz, sobre tudo o que estamos conversando nesse momento, as informações que nos trouxe Fabrício Naits há pouco, o nome de Kamala Harris sendo aí o mais cotado para assumir, de fato, a candidatura pelo Partido Democrata. Parece, as primeiras declarações de pessoas de muito peso nos democratas parece ser um sinal de que esse será o caminho, né? Mas eu fico me perguntando aqui, se faz sentido o Partido Democrata se preocupar mais com a imagem daquilo que ele disse ou com a busca das eleições. O Donald Trump deixou claro, nas primeiras declarações que fez, que, ao contrário do que parecia logo após o atentado e suas primeiras palavras, que ele falaria mais para a nação, que ele faria mais em coesão e união das pessoas, que ele continua fortemente combativo. O Biden mal apresentou sua carta de desistência de concorrer e o Trump já o chamou de corrupto. Ou seja, vai continuar na força. Então os democratas, me parece, precisam colocar uma pessoa para concorrer com o Trump que saiba combater nessa posição. Não forçosamente de ser duro e firme como ele, mas de uma maneira que amoleça essas falas do Trump e dê projeção ao seu candidato. Não me parece, em hipótese alguma, que a Kamala Harris tenha esse perfil. Portanto, insistir para não ficar chato pelo que tomou de decisão vai provavelmente se mostrar uma derrota fragorosa nas eleições e provavelmente vão perder a presidência, o Senado e a Câmara dos Deputados, o que é raríssimo de acontecer nos Estados Unidos. Quero também saber a opinião do nosso Luiz Fernando Pacheco sobre o que estamos conversando, Pachecão. Olha, Nelson, eu acho que faltam 4 meses para a eleição.
4 meses para a eleição. É uma eternidade, você acha? 4 meses é muito tempo. O Wilsinho falava isso aqui na Jovem Pan. Essa semana eu não estava presente, mas estava acompanhando da minha casa. 4 meses... Pelo prestígio. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. 4 meses é muito tempo. Tem muita coisa para acontecer. É um fato que tem um certo ineditismo. A mim me parece que muito mais do que o tiro na orelha, a lamentável tentativa de atentado contra o Trump, eu acho que hoje caiu uma bomba na campanha do Trump. Eu acho que muita coisa, muita água vai rolar embaixo dessa ponte e muita coisa ainda pode mudar. Tá aí, eu tenho certeza que a única coisa que o Pacheco concordou contigo quando te acompanhava é de que 4 meses é muito tempo, Wilson Pedroso. Tenho certeza. Ainda que ele não estava no programa para poder amassar ele no Mas tem essa semana, te espero essa semana, terça-feira. Meus amigos, eu quero agradecer demais a participação no Tá Na Roda desse domingo do Luiz Fernando Pacheco e do Diogo da Luz, que estiveram conosco na nossa primeira metade, nossos colegas de quase todos os domingos aqui na nossa programação. Luiz Fernando Pacheco, obrigado, Pachecão. Obrigado a você, Nelson. Uma semana abençoada aí a todos. Vamos em frente e vamos ver, né? Vamos acompanhar aí os próximos capítulos. Tá bonita essa novela. Em cima do lance, Pacheco. Aqui a gente acompanha em cima do lance, meu Diogo da Luz. Obrigado. Muito obrigado, que os americanos saibam escolher da melhor maneira possível para a gente ter uma competição realmente de valor nessas eleições. E agora eu quero trazer de volta para a nossa conversa o André Marinho, que continua conosco, repercutindo todos os desdobramentos desta renúncia de Joe Biden na corrida eleitoral pelos Estados Unidos. Marinho, faz uma pergunta, interage, por favor, com o nosso professor Vladimir Feijó, porque, inclusive, te citou aí quando estava nos ajudando a entender este cenário. André Marinho. Valeu, Koba. Para promover aqui uma conversa rica e estimulante, só nos resta efetivamente aqui ficar especulando os diferentes cenários que possam acontecer nos próximos pouco mais de 100 dias que a gente tem até o dia 5 de novembro, né? Professor Feijó, é impressionante como a história reserva certos momentos aí imprevisíveis, né? Você já parou para pensar o que representaria Donald Trump retomando a presidência após esse avalanche processual, judicial que foi jogado contra ele, uma derrota nas urnas em 2020, toda a campanha de difamação, as flechas que foram lançadas contra ele, além, obviamente, uma tentativa de assassinato, e ele voltar à presidência. Não surpreenderia, a gente não precisa ir muito longe para poder ver que isso é possível não, tanto que a gente está vendo o próprio presidente Lula aí de volta depois de ter batido na cadeia por alguns anos, né? Então, eu só queria te perguntar o que representaria para o conjunto da sociedade americana ter o Donald Trump voltando à presidência, ame-o ou odeie-o, mas efetivamente ele é o único postulante à Casa Branca condenado, que teria derrotado 2 mulheres, não uma, 2 mulheres que mais chegaram próximo de quebrar o teto de vidro, que eles chamam, né, de ser a primeira mulher eleita pelo voto popular chegando e tomando as chaves do endereço 1600, Avenida Pensilvânia, 1600. O que você acha, professor? Excelente pergunta. Só um adendo enquanto eu estava fora do ar, acompanhando aqui os tweets, já vi um vídeo que começa a circular na Pensilvânia, na Geórgia e no Arizona, financiado pelo Mega, especificamente direcionado à imagem da Kamala Harris. Bem, então, swing states aí, firme e forte, já a imagem do Partido Republicano tentando balançar o Partido Democrata nesse sentido. Quanto à sua pergunta, Marinho, eu acho que o povo americano tem um mito da sua própria existência. E é um mito extremamente religioso. E especificamente no caso do Donald Trump, o evento que salvou a vida dele mesmo, o fato de Deus virar o rosto no momento certo, dá a ele todo um discurso de homem renascido. E a cristandade americana, majoritariamente, é do homem renascido. E é um homem renascido que não tem orgulho apenas do seu renascimento, que tem orgulho de qualquer outra pessoa religiosa que
tem algum momento da sua vida que renasce, independente se é cristão ou não. E é isso que eu acho que vai representar para o povo americano. Apoiando ele ou não, deve dar o voto de confiança de um homem renascido. Uma pessoa que não deve fazer exatamente o que fez no mandato anterior, porque, dentre outras coisas, sabe que ele não vai concorrer à reeleição. Então, esse segundo mandato é mandato de legado e que, portanto, pode demonstrar exatamente esse vento de mudança, entregando as mesmas coisas que ele prometeu antes, que é repetição nesse mandato, né? America First, colocar toda uma mudança para o país voltar a um ritmo de crescimento, a ser mais seguro, a ser mais temente, ou todas as outras coisas, mas sem essa visão de que seria uma ameaça. E você chamou bastante a atenção. Alguém que sobreviveu a um ataque ferrenho da grande mídia americana, tudo quanto é crítica, as críticas processuais a gente tem que pôr em suspensão, afinal os processos estão em andamento, qualquer suspeita de malícia dentro desses processos, se ocorreram, devem vir à tona e os responsáveis, né, por fraude do processo devem ser punidos, e por processos já terem sido abandonados pela justiça, já é uma demonstração que contribui para essa imagem mesmo de um indivíduo injustamente perseguido. Eu só, olhando de cá, não concordo que a maioria do eleitorado americano, nem mesmo um segmento minoritário, discordaria que o Trump é novo na política, ou o Trump não tem grande dinheiro em torno dele. Ele consegue sim, por parte do eleitorado, essa ideia. Eu digo isso porque na minha entrada anterior eu falei que eu acredito que agora a tentativa do Partido Republicano é acusar o democrata de ser parte do sistema, e o Partido Republicano não tem nada disso. O Trump tentou e tomou conta do partido, a gente ouviu aí que deve o partido ganhar a maioria no Senado, na Câmara dos Deputados não tem muita certeza, mas é possível também, mas com a diferença, do mandato anterior não eram trumpistas, era um partido republicano dividido. E agora deve ter uma unidade muito maior nesses ventos, quem sabe recriando o Partido Republicano naquilo que eles falam, né, dos grandes eixos, e quem sabe voltar a ser realmente o representante da classe média, independente de etnia, independente de background, que é o que o Partido Democrata construiu nos últimos 50 anos. Muito bem, está aí o professor Vladimir Feijó, nosso André Marinho também nos ajudando a entender todo esse cenário.